Eu sabia que ia doer, só não sabia que ia marcar. Fui no casamento do homem que mais amei e saí de lá com o vestido manchado de sangue que não era meu. Não fui convidada da forma certa. Fui como quem é lembrada por educação. Um nome que não devia aparecer, mas que ele também não teve coragem de apagar. Meu nome é Isadora. Tenho 33 anos, sou psicóloga e por 2 anos fui amante de um homem chamado Gustavo. Conheci ele quando veio fazer uma consultoria comigo sobre o projeto de ambientação da Clínica Nova. Ele era arquiteto, renomado, cheio de clientes importantes, elegante, firme, daquele tipo que sabe falar olhando nos olhos sem parecer invasivo. Falou da noiva já na primeira conversa. Disse que estavam juntos há anos, mas que era um relacionamento por pressão da família, da sociedade, do tempo, que tudo já estava pronto, que sair dali era complicado. Ele nunca prometeu nada, mas também nunca me deu espaço para ir embora. A gente se encontrava em viagens de trabalho, em feriados em que ele viajava com amigos, em pousadas no meio do nada. Era tudo escondido, claro. E mesmo assim, eu fingia que era especial, que era só eu ali, que eu era o único erro que ele cometia com gosto. Eu acreditava nisso, até o convite chegar. Foi uma mensagem rápida, 3 dias antes do casamento. Disse que seria importante para ele me ver lá, que não era uma obrigação só, um gesto de consideração. Eu ri, mas fui. Cheguei sozinha com um vestido cinza escuro, simples. Meu nome não estava em nenhuma mesa. Ninguém parecia saber quem eu era. Fiquei em pé, com um copo vazio na mão, andando para lá e para cá. A cerimônia foi linda. A noiva, Rebeca, estava deslumbrante. Tinha aquela beleza que parece natural, sem esforço. Gustavo sorria, mas parecia travado. Nervoso, mas sereno. Como quem sabe que vai sobreviver ao próprio erro. Eu olhava e sentia como se estivesse assistindo o meu próprio velório. Tentei beber, mas a bebida tinha gosto de farsa. Fui ao banheiro dos fundos, mais afastado da recepção, onde ninguém passava. Foi lá que vi o garoto. Estava encostado na parede, mal vestido, com o rosto vermelho, chorando. Tinha uma mochila no chão. Parecia jovem, mais novo que eu. Estava com os olhos fundos, como se não tivesse dormido. Quando se abaixou para pegar um lenço, deixou cair uma caixinha de veludo, uma aliança. Eu perguntei se ele estava bem. Ele riu com desprezo. Tá tudo ótimo. Ele vai casar com ela e eu volto pro ponto de ônibus. Fiquei parada, sem saber o que dizer. Perguntei, depois de alguns segundos, quem era o noivo. Ele respondeu, seco, Gustavo. E aí, tudo fez sentido. Ou deixou de fazer. Olhei no espelho e, por um instante, o rosto daquele garoto era o reflexo do meu. Aquilo que eu teria sido se ainda soubesse chorar. Eu nunca fui a única, só fui a primeira a aceitar. E ele, aquele garoto, não parecia ser do tipo que aceita calado. Eu devia ter saído ali, ter pego minha bolsa e ido embora sem olhar para trás. Mas fiquei. Fiquei para ver o que acontece quando quem foi descartado se recusa a desaparecer. Fiquei. Contra tudo que minha cabeça dizia. Fiquei. Fiquei porque queria ver até onde ele ia com aquilo. Até onde ele conseguiria manter o teatro de perfeição com todo mundo olhando. Voltei para a festa com o rosto gelado e as pernas pesadas. O garoto ficou para trás, no banheiro. Mas nos olhos dele tinha uma coisa que me arrepiou. Uma coisa que eu mesma já senti, mas nunca tive coragem de deixar escapar. Aquela raiva silenciosa de quem foi apagado. Uns 40 minutos depois, a pista de dança já estava cheia. Música alta, luzes piscando. Rebeca e Gustavo dançavam no centro, cercados de amigos. Riam, posavam para as fotos, agradeciam pelos brindes. E então veio o grito, seco, rasgado. Um grito de quem não estava ali para pedir desculpa. As pessoas se viraram assustadas. Eu virei também.
Vi o garoto. Ele entrou no salão correndo com a mesma roupa de antes, mas agora na mão ele segurava uma garrafa quebrada. As luzes refletiram nos cacos como se fosse vidro de espelho. E a voz dele cortou tudo. Você mentiu para mim. Algumas pessoas riram, achando que era alguma performance. Mas bastou ele empurrar o primeiro segurança para ninguém mais achar graça. Gustavo congelou. A noiva olhou assustada. O garoto avançou para cima dele, gritando, chorando, tremendo. Você disse que ia me buscar, que só precisava resolver as coisas com ela. Você mentiu para mim, Gustavo. A cena toda pareceu um borrão. Ninguém sabia se corria, se ajudava, se fingia que não estava vendo. Gustavo tentou segurar o braço dele, mas foi aí que aconteceu. Um dos cacos atingiu o rosto do Gustavo. Um corte. Não foi nada mortal, mas foi feio. Cortou de cima para baixo, da bochecha até perto da orelha. E o sangue veio na hora. Rebeca gritou. Alguém puxou ela para trás. O garoto ainda tentou avançar, mas foi contido por 2 convidados. Ele esperneava, chorava, gritava. Não estava tentando matar ninguém. Ele só não aceitava sumir em silêncio. E eu não me mexi. Fiquei ali, parada, com o copo na mão. Nem sei o que eu estava bebendo. Não era raiva, não era pena. Era como se eu estivesse vendo uma versão mais jovem de mim mesma, fazendo tudo o que eu nunca fiz. Gustavo foi levado para o hospital. Rebeca teve que ser medicada. E a festa acabou ali. O salão virou um caos de vestido manchado, salto na mão, celular gravando escondido. Eu saí sozinha, a mesma que entrou, o mesmo vestido, mas com alguma coisa por dentro diferente. Como se aquele corte no rosto dele tivesse aberto uma ferida em mim também, só que mais funda, mais antiga. 2 dias depois, recebi uma mensagem dele. Não sei o que dizer. Espero que você esteja bem. Só isso. Não pedi explicação, nem desculpa, nem resposta. Apaguei o contato, não bloqueei, só apaguei. Deixei o silêncio ali, do jeito que ele sempre deixou o meu. E pela primeira vez, desejei que ele também sentisse o gosto disso. O gosto de não existir mais para alguém que você jurava que nunca ia te esquecer. No casamento dele, eu não era a única invisível, só fui a primeira a aceitar ser. Durante anos, eu achei que traição era só o que a gente vê na cama. Hoje eu sei que o pior tipo mora nos silêncios que a gente deixa para depois. Meu nome é Patrícia, 42 anos. Fui casada por 15 com o Daniel. A gente assinou o divórcio há pouco mais de 1 ano, sem escândalo, sem escarro na cara, nem escova de dente jogada pela janela. Um acordo até maduro, para falar a verdade. Eu fiquei com o carro, ele ficou com o apartamento e a gente ficou em paz. Ou pelo menos foi o que eu acreditei. A chave, essa bendita chave, ficou comigo mais tempo do que devia. Eu dizia que ainda tinha uns livros meus lá, umas caixas. Talvez fosse só desculpa mesmo. Talvez eu só gostasse da ideia de poder entrar quando quisesse, mesmo sem querer. Daniel era o tipo de homem que muita gente elogia. Calmo, educado, trabalha com TI, fala baixo, nunca ergueu a voz comigo, nem a mão, nem o olhar, mas também nunca ergueu nada, nunca se jogou, nunca me defendeu com vontade, só existia do lado, como quem mora com uma planta bonita que já não rega mais. Nos últimos anos do casamento, a gente já dormia em quartos separados. Eu dizia que era por causa da insônia. Ele dizia que entendia. Ninguém brigava, mas também ninguém voltava. A verdade é que a gente tinha se separado muito antes de assinar o papel. Teve uma traição. Teve. Não dessas de filme, com batom na gola ou mensagem na tela. Foi um e-mail, uma conversa antiga. 2011, se não me engano.
Eu vi, confrontei, chorei. Ele pediu desculpas, disse que foi só uma confusão e eu perdoei. Depois disso, ele virou um exemplo. Lavava a louça antes de eu pedir. Me ajudava com tudo. Nunca mais escondeu senha nenhuma. Só que também nunca mais me tocou com verdade. Virou aquele tipo de marido bom demais, que faz tudo certo, mas faz olhando de fora. No sábado passado, eu mandei uma mensagem dizendo que ia passar para buscar o que faltava, que devolveria a chave. Ele respondeu: "A porta vai estar encostada, pode pegar o que quiser, leva o que precisar." Cheguei lá perto do meio-dia. O apartamento estava com cheiro de limpeza recente, janelas abertas, tudo no lugar. Estranho como tudo parece menor quando a gente volta como visita, né? Fui direto para o quartinho do fundo, onde a gente guardava as coisas, mas parei no corredor. O escritório dele estava diferente, completamente reformado. Era o único cômodo novo da casa. Pintura nova, prateleiras novas, uma mesa enorme de madeira escura, uma luminária de teto bem fria e no canto uma caixa de papelão etiquetada com o meu nome, Patrícia. Fiquei parada um tempo olhando para aquilo. Não era uma caixa que eu lembrava. E eu sabia exatamente o que tinha deixado ali. Me aproximei, abri. Na parte de cima tinha umas fotos impressas, todas de mim, dormindo, cozinhando, sentada no sofá lendo, algumas chorando. Umas fotos que eu nunca vi, que eu não tirei, que ele nunca mostrou e que só podiam ter sido feitas sem que eu percebesse. Embaixo das fotos tinha papéis soltos, bilhetes, pedaços de caderno, todos com frases minhas escritas à mão. Tipo, "Você escuta música no banho por causa da sua mãe, né? Hoje, o café me deixou triste. Eu gosto de ficar sozinha com você, mas sem você." Frases que eu lembrava de ter dito, mas não sabia que tinham sido anotadas. E aí, no fundo da caixa, tinha um caderno de capa preta. Comecei a folhear. Cada página tinha uma data e uma espécie de observação. Hoje ela entrou mais cedo, está com dor no pé esquerdo, chorou no banho, aparentemente tentando abafar com a água. Abriu o armário 2 vezes, não pegou nada, esperou algo. As palavras eram secas, quase técnicas, como se ele estivesse me estudando. A mão começou a suar. Eu sentei no chão. O coração não batia forte, mas tinha um frio atrás da nuca, uma coisa que eu já tinha sentido antes, anos atrás. Aquela sensação de estar sendo observada, de ouvir um clique e achar que foi coisa da sua cabeça. Comecei a lembrar de pequenos detalhes que nunca liguei. Vezes em que cheguei do trabalho e o quadro na parede estava torto, ou a sensação de que o celular tinha saído do lugar. Tudo parecia tão silenciosamente errado. A última frase que li naquele dia foi escrita numa folha solta, dobrada dentro do caderno. Hoje, ela percebeu. Fingiu que não, mas me viu. E aí eu fechei tudo. A caixa, o caderno, o peito. Eu fiquei sentada ali no chão por sei lá quanto tempo, segurando aquele caderno como se fosse um exame. Um laudo, um resultado que muda tudo, mas que você já suspeitava antes de abrir. Eu queria sentir raiva, queria mesmo, queria gritar, jogar tudo no chão, quebrar aquele escritório novo com a caixa que levava meu nome, como se eu fosse um item de arquivo. Mas não veio raiva, veio um tipo de vergonha. Como se eu tivesse permitido aquilo sem saber. Como se, de alguma forma, eu também tivesse fingido que não vi. E talvez tenha. Talvez eu tenha notado o jeito como ele me olhava sem piscar. O tempo que ele passava em silêncio com o celular virado para baixo. As conversas que ele começava sem ter escutado nada antes. Talvez eu tenha sentido tudo isso e só chamado de convivência. A pior parte de uma descoberta assim não é o que a gente encontra, é o que a gente reaprende sobre o que viveu. Eu comecei a voltar no tempo ali mesmo.
a lembrar das noites em que ele dizia que eu parecia cansada e eu achava que era cuidado, dos dias em que ele me elogiava por algo que eu nem lembrava de ter feito, do dia em que eu chorei sozinha na sala, achando que ele tinha saído, e no outro, ele apareceu com minha comida preferida. Não era intuição, era vigilância, e o pior é que teve vezes em que aquilo me pareceu amor. Eu fechei a caixa, fechei o caderno, não levei nada, nem os livros. Só fui até a cozinha, lavei o rosto na pia. O copo de sempre ainda estava no escorredor. A toalhinha que eu odiava continuava pendurada na alça do forno. Olhei em volta e senti uma coisa que eu nunca tinha sentido ali dentro. Vazio real. Porque antes, mesmo no silêncio, eu ainda acreditava que tinha alguma coisa viva entre nós. Agora não tinha mais nada. Só registro. Peguei a chave do apartamento no bolso. A última. Deixei sobre o bilhete que ele tinha escrito. Aquele pega o que quiser, leva o que precisar. E escrevi uma única frase na parte de baixo da folha. Agora você pode escrever o final sozinho. Saí sem fechar a porta com força. Sem drama, sem cena. No elevador, minha mão tremia um pouco. Mas por dentro, estava tudo gelado. Como se o meu corpo tivesse entendido antes de mim que aquela história nunca foi uma história de amor de verdade. Foi só um teatro de bons modos com câmeras invisíveis. E eu era atriz, sem saber. Já em casa, deitei no sofá. Fiquei olhando para o teto, tentando lembrar se em algum momento eu realmente fui amada ou se só fui estudada. A verdade? Eu não sei. Mas se ele chamava aquilo de amor, talvez fosse só controle. Mas se for isso, o pior é que eu também amei. Se esse relato te prendeu até o fim, deixa o like agora. A meta é bater 1000 likes nesse vídeo e com a sua ajuda a gente chega lá. Isso mostra para o YouTube que vale a pena entregar essa história para mais gente. E se você já passou por algo que te fez repensar tudo depois do fim, comenta aqui embaixo. Eu tô lendo tudo. Eu pedi 1 minuto com a noiva, só isso, 1 minuto. Foi tudo que eu precisei e tudo que destruiu o resto da cerimônia. Eu fiquei em silêncio por muitos anos, porque eu achei que se eu falasse, iam me achar louco, ou fraco, ou invejoso, ou tudo isso ao mesmo tempo. Mas quando eu vi ela entrando naquela sala, sorrindo, vestida de branco, indo em direção ao homem que eu sei quem é de verdade, alguma coisa em mim desmoronou. Meu nome é Arthur, tenho 35 anos. E eu nunca imaginei que o pior dia da minha vida ia ser o casamento da minha melhor amiga. Eu e a Helena nos conhecemos com 12 anos. Escola pública, fila do almoço. Ela me ajudou a pegar o macarrão no primeiro dia porque eu era um desastre com bandeja. A partir dali, a gente meio que nunca se largou. Ela era aquele tipo de pessoa que ouve com a cara inteira, que presta atenção até no que você não falou. Nunca fomos namorados, embora muita gente achasse. Mas a verdade é que com ela, eu nunca precisei me provar. Era só eu mesmo. Só isso já era raro demais. Na adolescência, eu me fechei um pouco. Ela achou que era só fase, mas não era. Teve uma noite que me quebrou, que fez eu olhar para o espelho e não reconhecer quem estava ali. Foi numa dessas festas que a gente vai sem saber direito por quê. Casa de praia, amigos de amigos, muita bebida, gente estranha. Eu tinha 18. Me colocaram num quarto com um cara mais velho e alguém trancou a porta por fora. Eu não vou entrar em detalhe, porque não preciso, mas quem fechou a porta, quem riu, quem garantiu que ninguém entrasse, foi ele. Henrique. Na época eu nem sabia o nome dele. Era só mais um dos amigos legais dos amigos da Helena. Mas o rosto dele ficou gravado na minha cabeça de um jeito que nem terapia tirou. Demorou quase 20 anos para eu vê-lo de novo. E quando vi, ele estava do lado dela, no Instagram, na primeira foto do casal. Henrique, o noivo. A primeira reação que eu tive foi: não pode ser o mesmo cara. Só que era. O mesmo sorriso meio de lado,
o mesmo jeito de posar com um braço meio escondido. E aí ela me liga, feliz, me chamando para ser padrinho. Eu aceitei, no automático, sem pensar. Durante meses, eu tentei me convencer de que eu estava exagerando. Tentei cavar alguma coisa. Falei com colegas dela, ex-alunos do cursinho onde ele deu aula. Ninguém falava mal dele, mas ninguém elogiava com firmeza também. Sabe aquele silêncio que esconde coisa? Era esse. No dia do casamento, eu cheguei mais cedo do que devia. Nem consegui tomar café. Minha mão tremia dentro do bolso do paletó. E eu suava mesmo com o ar-condicionado do salão no máximo. Todo mundo sorrindo, celebrando. E eu ali com a cabeça girando. Eu vi o Henrique chegando. Ele me reconheceu. Eu vi. Mas fingiu que não. Aí passou a evitar. Não me olhou mais nenhuma vez. A Helena entrou no camarim quase na hora da cerimônia. Linda. Mas não era só isso. Tinha uma coisa no olhar dela que me deixou mal. Parecia cansada, ou assustada, ou os dois. Eu nem pensei, só fui. Helena, me dá só 1 minuto. Só nós dois. Na hora, as madrinhas olharam feio. Teve um tio que tentou barrar, mas ela assentiu. E aí a porta fechou. Só nós dois ali. Eu e ela, como antes, mas tudo diferente. O que eu disse para ela naquele minuto e o que ela respondeu foi o que destruiu o resto da cerimônia. Mas também foi o único momento real daquele dia inteiro. A primeira coisa que eu falei quando a gente ficou sozinho foi: desculpa. Ela não entendeu e nem precisava. Aquilo era para mim, não para ela. Eu respirei fundo. Senti a gravata apertar mais do que já estava e soltei, do meu jeito, sem saber se fazia sentido. Você lembra daquela festa? Casa de praia. Tinha um monte de gente da escola, gente que você nem conhecia direito. Você me chamou para ir. Ela ficou me olhando. Não respondeu, mas não interrompeu. Eu continuei. Eu nunca te contei o que aconteceu naquela noite, mas aconteceu. E ele estava lá. Eu não falei o nome, nem precisava. Na hora, eu vi os olhos dela piscarem diferente. Não de susto, mas como se uma porta tivesse se abrindo por dentro. Ele não fez nada comigo, Helena. Não com as próprias mãos, mas ele sabia. Ele viu e ele fechou a porta. Por fora. Silêncio. Ela baixou os olhos. Demorou para falar. E quando falou, eu juro que minha perna ameaçou dobrar. Eu sei, Arthur, só isso, mas foi como um soco no estômago. Eu sei de muita coisa, não tudo, mas o suficiente. Ela não chorava, mas a voz era de quem estava cansada de segurar o mundo. E eu não sabia o que fazer com aquilo. Por que você? Ela me cortou, com calma, mas firme. Porque eu preciso seguir com isso. Se eu parar agora, eu desmorono de vez. Na hora, minha cabeça não entendeu. Meu coração menos ainda. Ela sabia. E mesmo assim, eu tentei insistir. Disse que ela não precisava continuar. Que aquilo não era amor, era pacto de silêncio. Mas ela só repetia: não é tão simples, Arthur. E não era mesmo. Não era simples para ninguém. Ela pediu que eu não contasse para mais ninguém. Disse que aquele minuto com ela era tudo o que ela precisava para conseguir continuar. Eu não entendi, mas aceitei. Na hora que a cerimônia começou, eu não estava mais no mesmo corpo. Eu estava presente, mas sem estar. Helena entrou, linda, mas com o rosto lavado, sem expressão, sem festa nos olhos. Henrique olhou para ela com um sorriso quase cínico, mas não olhou para mim, em nenhum momento. Na hora do sim, eu percebi que ninguém ali sabia de verdade o que estava acontecendo. Era um casamento. Mas era outra coisa também. Era tipo um teatro encenado para não desabar o mundo de ninguém. Na festa, os sorrisos eram forçados, as fotos posadas demais. E eu fui embora sem me despedir. Não consegui comer, nem brindar, nem fingir. Pedi o carro, tirei a gravata ainda no estacionamento e fui embora com um buraco no peito. 3 dias depois, chegou um envelope lá em casa, sem remetente. Reconheci a letra antes de abrir. Era da Helena.
Um bilhete curto, escrito à mão. Obrigada por tentar. Eu precisei de você ali, e você esteve. Fiquei um tempo olhando para o papel, como se ele fosse responder as perguntas que ficaram. Ela não explicou. Não disse o que sabia, nem desde quando. Só agradeceu, do jeito dela. Isso doeu mais do que qualquer coisa que ela pudesse ter revelado. Desde aquele dia, eu nunca mais vi os dois. Não sei se continuam juntos, não sei se ela está bem, mas eu espero que sim, porque eu não impedi o casamento. Mas talvez eu tenha impedido ela de se perder por completo. Eu não fui enganada, eu fui cúmplice, mesmo que em silêncio. Eu sabia. Sabia antes do sim, antes do vestido, antes da maquiagem. Eu sabia desde o dia anterior ao casamento, quando me tranquei no banheiro com a mão tremendo no celular, querendo desaparecer. Mas não desapareci, porque no fundo eu não queria justiça, eu queria estabilidade. Meu nome é Luísa, tenho 31 anos. Trabalho com restauração de obras antigas, coisas que todo mundo acha que já estão perdidas. E talvez seja por isso que eu aceitei tudo, porque achei que podia restaurar também o Eduardo, que podia fazer dar certo, mesmo depois do que eu descobri. A gente se conheceu num leilão beneficente. Ele estava com um terno azul escuro, sapato italiano, voz calma e aquele jeito de quem controla tudo sem levantar a voz. Tinha 38 anos, arquiteto, investidor, elegante. Era o tipo de homem que faz você se perguntar o que ele viu em você. E eu sempre vivi meio solta no mundo. Pais ausentes, gente entrando e saindo da minha vida. Quando ele me olhou como se eu fosse um porto seguro, eu acreditei. A gente se envolveu rápido. Em 7 meses, ele me pediu em casamento. A casa dele era linda, enorme, clássica. Mas tinha um quarto que ele dizia que ainda estava em reforma. Um tipo de biblioteca que nunca estava pronta. Ele não me proibia de entrar, mas sempre desviava o assunto. Um dia, eu entrei. Fui fuçar sem motivo, ou talvez já com todos os motivos. Atrás de uma estante embutida tinha uma parte falsa da parede. Estava meio mal encaixada. Eu tirei. Ali dentro tinha uma caixa. Não era uma caixa de recordações bonitinhas. Era prova. Prova de que tinha alguma coisa errada. Cartas, muitas, escritas à mão. Todas assinadas por Amanda. Amanda. Eu reconheci o nome na hora. Eu lembrava da notícia. Uma moça que desapareceu em 2019. Nunca acharam o corpo. Nunca descobriram o que aconteceu. Caso arquivado. As cartas não eram só amorosas. Eram cartas de desespero. Ela falava de ciúmes, de controle, de medo. Dizia que se algo acontecesse com ela, não seria acidente. Tinha um par de brincos dentro da caixa. E um passaporte vencido. Ela não fugiu. Ela sumiu. Voltei para casa como se nada tivesse acontecido, mas passei dias pesquisando, lendo tudo de novo. Cada linha daquelas cartas. Vi que o nome do Eduardo nunca foi citado nas investigações. Ele tinha amigos no meio jurídico, conhecia gente grande. Claro que nada encostou nele. Eu quis fugir, pensei em denunciar. Mas a ideia de recomeçar do zero me paralisou. O Eduardo era estabilidade, era vida boa. E eu pensei, talvez eu consiga ser o que a Amanda não foi. Talvez eu faça diferente. Talvez ele tenha mudado. Talvez. Então eu decidi continuar. E na manhã do casamento, quando a maquiadora foi embora e eu fiquei sozinha no espelho, eu olhei para mim com o vestido e pensei, agora já era. Mas o que me assusta mesmo é que uma parte de mim sentia orgulho. O casamento foi numa vinícola isolada, coisa de revista. Tudo do jeito que ele queria. Convidados escolhidos a dedo, música ambiente, vinho importado. As pessoas comentavam que a gente parecia saído de um filme. Eu sorria, cumprimentava, agradecia. Por dentro, só um zumbido.
Quando eu entrei no salão de braços dados com meu pai, com aquela trilha instrumental tocando ao fundo, eu só pensava numa coisa: o corpo segue, mas a cabeça gritava. E mesmo assim, eu continuei andando, porque eu já tinha feito esse pacto comigo mesma, de que se eu controlasse tudo, se eu não errasse, se eu não cutucasse o passado, talvez ele me deixasse viver. A cerimônia passou, as fotos, o brinde, a dança, tudo como manda o figurino. Os convidados foram indo embora aos poucos, e eu fui me despindo da maquiagem, do vestido, da cerimônia. Era noite, só nós dois, no quarto que ele reservou numa das cabanas da vinícola. Um lugar lindo, silencioso, com vista para o vale. Ele entrou no quarto com uma caixinha nas mãos, pequena, com um laço e um sorriso, que parecia real demais para ser de verdade. Um presente de casamento, ele disse. Eu abri. Dentro tinha um colar antigo, prata escurecida. No centro, uma pedra âmbar, rachada. Meu coração parou. Eu já tinha visto aquilo antes. Numa das cartas da Amanda, ela descrevia esse colar. Dizia que era o preferido dela e que ele tinha dado de presente no aniversário de 3 anos juntos. Era o mesmo, o mesmo. Eu perguntei, tentando soar leve, mas minha voz falhou. De onde é esse colar? Ele me olhou como se a pergunta fosse inútil e disse só isso. Não importa de onde vem, importa que agora é seu. A maneira como ele falou, como ele me olhou depois, foi ali que tudo congelou. Ali eu entendi que eu não estava sendo poupada. Eu estava sendo observada, estudada, e que em algum momento, talvez logo, talvez não, eu ia acabar como ela. Ele não tinha mudado. Ele nunca muda. Ele só troca a moldura. Eu disse que ia tomar banho, me tranquei no banheiro, fiquei parada uns 5 minutos. Depois peguei o celular e vim para o quarto de hóspedes. Onde estou agora, tranquei a porta por dentro e estou aqui, escrevendo isso. Eu ouço passos na casa, portas abrindo, fechando. Tem uma voz baixa lá fora, mas eu sei que não tem ninguém além de nós dois aqui. Ou talvez tenha. Talvez eu esteja escrevendo isso para deixar algum registro. Talvez amanhã essa mensagem esteja no rascunho do meu celular e ninguém nunca veja. Ou talvez eu mesma a apague. Mas se você está ouvindo isso agora, é porque em algum momento eu cedi. De novo. Porque eu me preparei para tudo, menos para sobreviver sendo a próxima Amanda. Eu me casei com uma mulher que parecia me amar, mas hoje eu não sei se aquele casamento era mesmo comigo. Eu não sei nem por que estou escrevendo isso. Talvez para organizar as ideias. Talvez para tirar de mim a sensação de que eu fui só um figurante na minha própria vida. Ou talvez só para ler isso em voz alta e ver se soa tão absurdo quanto parece dentro da minha cabeça. O nome dela era Melissa. Ou... foi o nome que ela usou comigo. A gente ficou casado por 6 anos. Mas até hoje eu me pergunto se de fato eu vivi algum desses dias com ela. Ou se eu só estava sendo conduzido por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. E que eu, no fundo, deixei. Eu conheci a Melissa num curso de extensão que eu dava na faculdade. Era uma disciplina de filosofia política, voltada para pessoas que já tinham se formado e queriam complementar a grade. Ela não fazia perguntas, só observava. E tinha uma maneira estranha de sorrir, como se já soubesse o que eu ia falar antes de eu falar. Às vezes parecia que ela estava me testando, ou avaliando alguma coisa, mas era sutil, carismática demais para ser desconfortável. Em poucos meses, ela já tinha se mudado para o meu apartamento. Eu não me lembro de ter pedido. Só aconteceu e eu gostei. Ela era o tipo de mulher que decidia tudo. O lado da cama, o café, o que ia ficar no armário e o que ia para o lixo. Até os documentos do cartório ela resolveu antes de mim. A verdade é que eu me sentia cuidado,
ou talvez anestesiado, mas era confortável. Eu sempre fui mais introspectivo. Nunca fui de brigar, nem de discutir relação. E ela parecia gostar disso, ou se aproveitava. O casamento foi rápido, nada de igreja. Uma cerimônia pequena num espaço de eventos no bairro da Lapa. Tudo impecável, à primeira vista. Mas olhando hoje, já tinha sinais ali. Ela trocou os votos em cima da hora. Disse que queria improvisar, mas, no fim, nem leu nada em voz alta. Um dos padrinhos era um amigo dela que eu nunca tinha visto antes. E quando perguntei, ela só disse que era um velho amigo de infância. Nunca mais vi o cara. Ela também pediu para não contratarem filmagem oficial, só fotos. E não deixou ninguém da minha família fazer discursos. Disse que era para manter o clima leve. Eu aceitei, porque eu sempre aceitava. Durante a festa, eu lembro de ter ido atrás da barraca do buffet. Acho que para fumar um cigarro, mesmo nem sendo fumante. E encontrei a Melissa ali, sozinha, chorando. Ela não chorava bonito. Era feio, era pesado. Não parecia emoção de casamento. Parecia luto. Perguntei se estava tudo bem. Ela respirou fundo, limpou o rosto e disse: "A festa é sua, Caio. Aproveita." E eu voltei para o salão como se aquilo fosse normal. Como se tudo fosse parte do pacote Melissa. Nos 2 primeiros anos, a gente viveu bem. Quer dizer, bem o suficiente para enganar qualquer um. Ela era uma anfitriã ótima. Recebia os meus colegas, ria das piadas, lembrava o nome de todo mundo. Profissionalmente, estava crescendo também. Nunca faltava emprego, sempre tinha contatos. Mas emocionalmente, ela era como uma parede bem pintada. Você encosta e vê que é sólida, mas nunca entra, nunca atravessa. Ela não falava do passado, não gostava de fotos antigas, nunca mencionava os pais, irmãos, nada. Eu até achava charmoso esse mistério todo. Achava que ela ia se abrir com o tempo. Não abriu, não queria ter filhos. Disse que o mundo já estava cheio demais. Quando perguntei por que tantas vezes, ela começou a ignorar o assunto. Uma noite, ela falou dormindo, murmurou um nome: Daniel. No dia seguinte, perguntei quem era. Ela sorriu, aquele sorriso estranho, e disse: "Você sonha com coisas que não são suas, Caio." Eu ri na hora, mas aquilo ficou. Como se fosse uma frase ensaiada, como se eu realmente estivesse sonhando algo que não era meu. E então, ela sumiu. Era uma terça-feira. Ela disse que ia numa entrevista. Prendeu o cabelo, colocou um vestido azul, pegou a bolsa e não voltou. Achei que tinha sido assaltada. Liguei para a polícia, para os hospitais, para amigos, os poucos que eu conhecia. Nada. 2 dias depois, os cartões dela foram bloqueados. As redes sociais deletadas. Liguei para o antigo escritório. Disseram que ela tinha pedido demissão semanas antes. Um amigo meu da polícia fez um favor. Olhou o CPF dela. Era válido sim, mas recente. Emitido há menos de 7 anos. O nome? Nenhum registro anterior. Era como se ela tivesse nascido adulta, como se tivesse aparecido no mundo aos 25 anos, pronta para começar do zero. E eu estava no caminho. Depois que ela sumiu, eu entrei num estado que nem sei explicar. Não foi desespero, não foi raiva, foi silêncio. A casa ficou igual. As coisas dela ficaram no lugar, as roupas no armário, os livros no criado mudo. Nada parecia ter sido levado com pressa, mas ela não deixou nenhum bilhete. As pessoas que me conheciam, colegas, vizinhos, até minha irmã, diziam para eu seguir em frente. Falavam que talvez ela tivesse outra vida, outro homem, outra identidade, mas eu não queria explicações assim, porque elas não me serviam. Eu só queria entender em que momento eu tinha perdido o direito de saber quem estava dormindo do meu lado todas as noites. Passei meses tentando achar algo e não achei nada. Nenhuma pista, nenhuma conta secreta, nenhuma troca de mensagens, nenhum rastro. A polícia arquivou e com o tempo eu parei de procurar.
Não porque aceitei, mas porque eu me cansei. E ela era boa em sumir, discreta, impecável, como sempre foi. Os anos passaram, eu continuei dando aula. Nunca mais me envolvi com ninguém. O apartamento ficou mais silencioso do que nunca. As roupas dela foram ficando com cheiro de poeira. Eu evitava mexer. Era como se aquilo tudo fosse um cenário que ela pudesse voltar a qualquer momento e assumir de novo. Até que, semana passada, eu decidi doar umas coisas. Estava mexendo nos armários altos do quarto. Caixas que a gente nem abria. E lá no fundo, tinha uma que eu nunca tinha visto. De papelão, amarrada com uma fita branca já meio amarelada. Abri devagar. Dentro estava a grinalda que ela usou no casamento, ainda com alguns grampos de cabelo presos. Eu não entendi por que aquilo estava ali. Ela nunca foi de guardar coisas sentimentais. Aliás, nunca foi de guardar nada. Peguei a grinalda na mão. E quando virei de lado, percebi que uma das laterais estava mais grossa, como se tivesse algo costurado por dentro do tecido. Rasguei com cuidado. E ali, entre o forro e a base, tinha um cartão de visita antigo, daqueles de papel grosso, com letras douradas meio apagadas. O nome no topo estava riscado com caneta. E embaixo, à mão, tinha uma frase escrita. Só uma frase. Sinto muito. Mas você não era o nome certo. Eu fiquei olhando aquilo por minutos, sem respirar direito. No verso, tinha um número de celular. Começava com 44, um código internacional. Tentei ligar. Fora de serviço. E foi nesse momento que tudo se encaixou. E, ao mesmo tempo, desmoronou. Ela me escolheu por algum motivo. Talvez para fugir de alguma coisa. Talvez para fingir uma vida estável. Talvez porque eu fosse exatamente o tipo de pessoa que não faz perguntas demais. Ela precisava de um papel. E eu fui esse papel. A grinalda, o casamento, os votos trocados na última hora. Tudo era parte de uma encenação. Eu não era o protagonista, nunca fui. Mas ainda assim, ela me beijava todo dia antes de sair. Fazia café. Me cobria quando eu dormia no sofá, ria das minhas piadas sem graça. Dormia encostada nas minhas costas. Então, eu fui o quê? Um descanso entre duas guerras? Um ensaio para uma peça que ela nunca teve coragem de estrear? Eu não sei. E talvez esse seja o pior tipo de abandono que existe. Aquele que não vem com explicação, só com silêncio. Hoje eu guardei o cartão de volta na grinalda, costurei o tecido com linha branca, do mesmo jeito que estava antes, e coloquei de volta na caixa. Não porque quero esquecer, mas porque não tem mais o que entender. Às vezes eu penso que ela me amou de verdade, do jeito dela. Outras vezes eu acho que eu nunca existi para ela, que eu fui só um cenário, um nome temporário, um alívio breve. E no fundo, eu acho que as duas coisas são verdade. E que talvez o amor para algumas pessoas seja mesmo isso. Uma tentativa imperfeita de consertar algo que a gente não tem coragem de encarar de frente. Tem noites em que eu sonho com ela, mas não com o rosto dela, com a ausência. Sonho com a cadeira vazia do lado da cama, com a voz dela no banheiro cantando baixo, com o som do salto na madeira da cozinha. Coisas assim. Pequenos fantasmas. Eu continuo morando no mesmo lugar, com os mesmos móveis, os mesmos livros, os mesmos silêncios. Não porque eu espero que ela volte, mas porque eu não sei sair de um casamento que talvez nem tenha sido comigo. E quando tudo silencia de verdade, eu me lembro daquela frase no cartão. Você não era o nome certo. E é nessa hora que eu percebo. Ela nunca foi minha, nunca foi de ninguém. Ela era só uma história incompleta, tentando fechar um ciclo com um nome qualquer. E eu fui esse nome. Eu não fui traído, eu fui esquecido. Desde o primeiro dia.